Pilha de Gibis. Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está o Mutuninha Maurício Dantas. Eu adoro o gosto de lágrima de novo, montanhas pela manhã. Sim, queridos amigos, nós não somos o Utopia X, mas hoje o podcast vai ser 100% mutante, né, Maurício Dantas? A conta é gosto, a pulso. Brincadeira, eu gosto dos mutantes, sim. Eu não gosto dos fãs. É igual a Jesus Cristo, né? O problema é o fandom. Que estraga é o fandom, né? Beatles, essas coisas assim. Deixa eu ofender todo mundo logo de vez, né? Cristão, Para poder ganhar bitomaníaco, tempo do podcast, né? Para não precisar ofender no motoninha. resto do podcast. Pelo tempo que estão gritando aí, me xingando, e daqui a pouco eles respiram fundo e terminam de ouvir o podcast. Pois é, bom, nós, num longínquo podcast, eu acho que não foi o 100, porque o 100 foi foi o de 0 hora, mas eu acho que foi um 99, foi um longínquo podcast atrás, um longínquo Pilha de Bis. Nós viemos falar das primeiras edições de Powers of X e House of X, né, que aqui ficou como Dinastia X e Potências de X, que foram as minisséries que deram origem ao que hoje conhecemos como a Era de Krakoa, né? O início do Jonathan Hickman nos gibis dos X-Men. A gente falou e tínhamos grandes expectativas, porque afinal de contas as minis são muito boas. Até Maurício Dantas há de admitir isso. Sim, eu nunca falei o contrário. Eu adoro essas minis. Comprei, inclusive, aqui o físico. E isso com muito potencial, né? Muita coisa, mas a gente pode discutir depois se esse potencial, se essa expectativa para esse potencial foi ou não atendido, se a Era de Krakoa foi o que tinha sido planejado inicialmente, se não foi, se teve mais coisa boa do que ruim ou não. Isso a gente pode até fazer uma discussão melhor depois, podemos convidar alguns dos nossos amigos que são especialistas nos X-Men para poder participar, para a gente fazer essa discussão. Não precisa não, não precisa não. A resposta para todas as suas perguntas aí é não. Um retumbante e sonoro, não. Não foi bem pensado, não foi bem planejado. E ninguém sabia que ia ser essa bosta. Mas, como a própria chamada diz, surgindo das cinzas uma nova era, né? E está começando com os gibis mutantes. Mas antes da gente falar desses primeiros títulos, os 2 principais títulos já foram lançados, né? Não, no momento que gravamos esse podcast, foram lançados 4 títulos que vamos falar um pouquinho mais na frente. Pode ser que quando esse podcast tenha ido ao ar já tenha sido lançado mais algum. Mas eu quero, Maurício Dantas, que você nos dê um resumo de como terminou a Era de Krakoa, porque também, quando estamos gravando esse podcast, eu acabei de ler a X-Men 71, que deu início à Queda de X, né, que é onde foi publicada a edição do baile do Clube do Inferno, né, do Hellfire Gala,
de 2023, foi lançado em 2023 lá nos Estados Unidos, que foi onde teve o grande ataque da Orcs, né? Então, se você está acompanhando pela Panini e não quer spoilers, então eu sugiro que você pause esse podcast e volte a ouvi-lo, pelo menos para ouvir essa parte do resumo, porque a parte dos novos títulos ainda deve demorar um pouquinho para sair por aqui, mas pause e retome quando você lê esses gibis. Então, Maurício Dantas, diga aí, faça um resumo do que foi a queda de X. Ó, eu recomendo mais ouvir meu resumo mesmo, que é menos dolorido e é mais rápido. E, bicho, assim, é uma grande bagunça, na verdade, sabe, Marcos? Parece que largaram um vale tudo mesmo e misturaram a, todas as questões de Krakoa com maluquices e egos dos escritores que estavam envolvidos. Não só do Gillen aí, que é um escritor que eu gosto muito. Inclusive, não dá nem para me acusar de contra isso. Mas em relação ao Dogan também, que fez aquele. A gente comentou outro dia, né, aqui no. Ou vai comentar, enfim, nesse vórtice temporal que é a publicação dos Pilhas de Bi. Como o Homem de Ferro dele tá bem deslocado o tempo todo, parece que vai ser uma coisa, e ele quer intercalar ali com Krakoa, quer dar uma relevância ali lateral. E, enfim, bicho, a gente vai ter aí os mutantes que estão sumidos, que foram exilados aí nesse bailinho. Nesse bailinho é muito bom, inclusive, porque Sim. a coisa tá lá bem divertida e de repente cai chuva de Nimrod na cabeça dos mutantes e morre gente pra cacete. Não, eu li, eu terminei de ler ontem esse gibi, e assim, eu gostei muito dessa edição do Hellfire Gala, porque eles montam uma equipe de X-Men totalmente bucha, né, sendo que é uma equipe que é liderada pelo Synchro e pela X-23, né, que é pela Laura, que qual o nome que eu não lembro qual o nome que a Panini utilizou, agora, o novo codinome dela, Eu sei que em mas inglês é Talon, garra, né? é, Presa. Não eu sei não, como não pode. lembro se foi como garra mesmo, enfim. E aí tem eles, a Jubileu, o Fanático, o Míssil, a Cristal, tem mais tem o Prodígio, e não lembro se tem mais alguém, mais algum bucha aí no meio, mas assim, uma equipe bem bucha. Acho que tem E o Destrutor também, né? não tem o Destrutor, tem um Homem de Gelo Ah, não. no, O no, Destrutor tava antes, é verdade. E aí, no momento que eles são eleitos, né? Porque tem essa é uma das coisas que o Dugan fez, né? Ele criou uma votação, né? Para eleger os X-Men como uma equipe de super-heróis mesmo, né? Desde que ele assumiu o título. E ele faz essa votação para poder esses membros serem eleitos, inclusive um membro deles é eleito pelos leitores lá nos Estados Unidos, né? Eles entram lá no site e votam. E aí, na página seguinte, tem a splash page que aparece. A outra splash page é o Nimrod caindo em cima deles e matando praticamente todo mundo numa pancada só. Eu vi bem nessa cena. Eu juro pra você que eu vi bem. E aí tem aquele ataque, porque tem umas coisas, pelo menos assim, uma das coisas que eu não gostei é porque eu não, e aí pode ser uma falha minha, eu não tô acompanhando os outros títulos. Então, assim, eu não acompanhei toda aquela história da morte da Miss Marvel, né, da Kamala Khan. E ela é revivida justamente nessa edição do baile. E porque eles acabam descobrindo que ela é uma mutante aí para poder alinhar com a série do Disney Plus e tal. Só que eu não sei se isso foi dito antes ou se foi simplesmente revelado nessa edição. Se foi revelado nessa edição, eu achei bem anticlimático, entendeu? A maneira como foi feito, que é logo na primeira página, entendeu? Não tem tanto impacto assim. Mas o desenvolvimento dessa história, que a gente até falou um pouco quando a gente falou das minisséries, né? Que na época do lançamento do filme As Marvels, tá, vai estar o link aí no post desse episódio, que é justamente todo esse problema dela ser uma inumana, mas também ser uma mutante, mas uma mutante que ainda não teve os poderes
revelados, que muito provavelmente, quando forem revelados, vai ser os poderes do filme, né? Ou da série ou do filme, que são um pouquinho diferentes dos poderes dos quadrinhos. Mas eu achei anticlimático isso, do jeito que eles fazem nessa edição. Mas a edição como um todo, a maneira como a Orcs enquadra os mutantes, enquadra o Professor Xavier, como a solução que a Jean tem para poder tentar ter algum tipo de vantagem em cima da Orcs, eu achei muito bacana. Esse desenvolvimento todo aí dessa edição é bem legal mesmo, abre para muitas coisas, né? Inclusive, como eu falei, para essa questão do Homem de Ferro aí aparecer dando um suporte, que a gente vai ver alguns heróis aí se juntando a uma resistência, né? Os Vingadores que estão se reformando ali após a fase do Jason Aaron vai aparecer, a gente vai ter também o Rei do Crime, como o Rei Negro do Clube do Inferno, agora está casado com a Meredith Floyd, que é mutante, e aí um monte de coisa, um monte de coisa. E no final das contas, acaba fazendo uma farofa, sabe? Bem grande. A gente vai ter os mutantes que estavam naquela antessala, não sei como é que traduzir aqui, né? White Hot Room, como se fosse uma sala de espera e a ressurreição. Os mutantes que foram exilados, que o Xavier mandou com comando telepático para fora do planeta, que parecia que eles tinham morrido. Onde é que estavam? A Jean, que tá morrendo, né? Aos poucos aí nessa edição que vai voltar como Fênix no final, ou como. Que spoiler, né? Enfim, e a gente vai descobrir que. Todo mundo vai descobrir, na verdade, a história dos sinistros, como eles querem, na verdade, criar um domínio, e querem ascender, enfim. Acho que acaba vendo um pastiche de toda aquela ideia que o Hickman teve no começo. Não vou dizer pra você que é ruim, que é uma porcaria, não, mas é desinteressante, sabe? É aquela coisa que atirou tanto para todos os lados que perdeu o gosto, ficou pasteurizado e é qualquer coisa, é um final de fase que vai ser qualquer coisa, porque tem que acabar. E eu acho que foi muito mais honesto até o que deixaram o Matt Rosenberg fazer antes do Hickman, né? Disse assim, ó, mata todo mundo que depois a gente vai bancar de ressurreição aí à torta e à direita. E foi o que fizeram, deu certo, né? House of X e Powers of Ten é a prova disso. A bronca mesmo que a gente tem, eu tenho pelo menos, é que não veio depois por total falta de planejamento mesmo, de estrutura, de pensamento de fase, né? O Hickman provou que não sabia o que fazer depois daquelas duas meninas. E quem veio depois, muito menos. E depois que ele foi embora para tentar investir lá no Substack, né? Deu ruim. Voltou arrependido aí para fazer essa minissérie que todo mundo só fala de outra coisa, como você gosta de dizer, mas que é o Gods, né? Então, foi um final assim sofrido, sabe? Estertores de morte de fase assim, terríveis. Mas a Marvel conseguiu arrancar aí uns suspiros dos novos Mutoninhas com aquele negócio de esse é o final da primeira era, que é a Coana. Aí todos riem, caiu o pano. Deixou ali uma deixazinha de que pode voltar, né? Alguma coisa parecida com aquilo. Pois é, vai voltar, com certeza, né? É cíclico, tudo volta mesmo. Só não volta o tio Ben, ainda bem. Mas de resto, volta todo mundo. Volta a Jean, volta. Ainda mais X-Men. Não sou totalmente contra, não. É isso mesmo, é da indústria, da franquia. Eu só acho que esse final de fase meio que desafiou a inteligência do leitor em muitos aspectos, sabe? Muita gente gostou de ser chamada de burro e pediu mais. Então, se tem otário comprando, tem esperto vendendo, já dizia meu avô. Agora, Não sabe o homem. já entrando aí no assunto da nossa pauta de hoje mesmo, eu só queria dizer as primeiras palavras de que começou bem. O que é que você acha? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado dos títulos, mas antes disso eu só queria deixar claro em que ponto que esses títulos começam, que é umas coisas que eu fiquei em dúvida, porque como eu estou acompanhando essa era Krakoa pela Panini, eu não sei como está o status, por exemplo, da questão das ressurreições dos mutantes. Elas ainda podem acontecer? Me responda, Maurício Dantas. Não, acabou 5, acabou aquele circuito todo mutante e não tem mais nada.
Krakoa virou uma comunidade hippie extradimensional que muitos mutantes foram embora e Krakoa foi embora da Terra, sabe? A ilha que saiu voando. É isso aí. Sim. Porque no baile no Hellfire Gala, a Madre Virtuosa, né, que é uma das versões do Sinistro, ela meio que ela ela pega a ilha e coloca numa daquelas esferas dela, né? Isso. Então eu entendo que ali, e aí sabendo dos spoilers do que acontece no final da edição, que apesar de eu não ter acompanhado edição a edição, eu sabia de alguns spoilers, eu sabia dessa história do, do, do outro plano de Krakoa. Mas algumas coisas que aconteceram nessas primeiras edições dessa nova era me deixou com essa pulga atrás da orelha para saber se eles estavam se eles ainda podiam ser ressuscitados ou não. E aí a outra dúvida, por onde anda o professor Xavier? Zé, ele tá sumido e ele parece que vai ser esse prisioneiro aí da mansão X, né? Que a gente vai ver que ela foi convertida aí numa prisão de alguma forma. Sim. Um Instituto Ravencroft para mutantes degenerados. E não se sabe exatamente, né? Da mesma forma que apareceu aí, já tem uma edição de X-Men, X-Men mesmo, né? Uncanny não, do Jed Sim. McKay, e a gente tá vendo lá o Magneto de cadeia de roda e a gente não sabe como foi que isso aconteceu, porque ele, Ah, inclusive tá. faz um comeback, para usar um termo jovem, no finalzinho aí dessa queda do X, bem poderoso, né? Ele tinha morrido, é ressuscitado e volta cheio de poder, de garra, com uma roupa mais coladinha, até o capacete é coladinho, Marcos, para poder ficar bem sexualizado mesmo, sabe? É sério, é sério. Um visual bem feio, inclusive. E aí, de repente, agora ele tá lá de novo de cadeira de roda. O que aconteceu, né? Quebrou o joelho, ficou paraplégico, saudades do Charles, hemorroida, a gente não sabe. Bom, então vamos lá para os títulos. Os quatro títulos lançados até agora, os dois principais são X-Men, que é do Jed McKay com Ryan Stegman, né, que é, teve aquela maravilhosa ideia de transformar o Fera no Bento Carneiro, Ah, e, horrível. e a Uncanny X-Men da Gayle Simone com O a Gayle Simone David Marques. com o David Marques, isso. Porque eu sempre confundo com a Sarah Pichelli, porque são os dois que desenhavam o Ultimate Homem-Aranha. Mas Mas a Michelle ficou preguiçosa pra caramba e o Marques continuou muito bom. pronto. E aí tivemos dois títulos ali marginais, que é o Nix, né? Uma nova, o NYX, que teve um título lá atrás, uma minissérie, né? Na verdade, lá atrás, que foi quem introduziu a X-23 no universo Marvel, né? Porque ela surgiu no desenho X-Men Evolution e foi introduzida ali nesse título, mas que eles só aproveitaram o nome, né? Porque não tem nada, não tem, na verdade, nada a ver com o que era até uma temática meio adulto para adolescente, né? Que era aquela envolvia drogas, tipo a Peppa Pig falando isso é muito adulto. Só que aqui já é um pouquinho diferente, é com aquela dupla de escritores que eu gosto muito, que é o Colin Kelly e o Lanzing, né? É o Colin Kelly e o. Me ajuda aí, Maurício Ixi, Dantas. agora eu lembro. Estou abrindo aqui para poder. Jackson Lanzing. É o Isso. Jackson Lanzing e o Colin Kelly com desenhos do Francesco Mortarino, que é mais um daqueles que a Marvel está escravizando, né? Mas deve ser mais um daqueles italianos que a Marvel está escravizando para desenhar. E, por último, X-Force do Geoffrey Thorne com o Marcus To. Então vamos falar primeiro dos títulos principais, Maurício Dantas, começando com o X-Men. O que você achou da estreia dessa nova era com o X-Men? Zé, cara, acho que foi o título que eu menos gostei. Sei que tá todo mundo se derretendo de elogios aí, mas esse especificamente eu não gostei, não. Registrando desde já que gosto muito de Ed McKay. Aliás, quem conhece esse podcast sabe que a gente elogia muito o McKay aqui. Eu gosto muito dele. Acho que ele ainda
tá se devendo um pouquinho nos Vingadores, mas o Doutor Estranho dele, o Cavaleiro da Lua, o Gibi da Gata Negra, enfim, tudo que ele tem feito aí nos gibis mais solo, assim, eu gosto muito. Acho que ele escreve melhor os personagens solo do que os grupos. Mas eu achei bem formulaica, sabe? Essa primeira edição aí. E começou com essa edição aí, foi a primeira que eu li, inclusive, que tinha um QR Code no final para você ler a página extra, né? E segundo o Tom Brevoort, que é o novo editor mutante da Marvel, ele disse que isso é para evitar spoilers. Ontem eu li aqui a Uncanny X-61, aí tem a página que tem o QR Code, e logo depois tem a página escaneada, né? Que a galera salvou do site da Marvel e colocou lá no scan também. Então, não vai enganar o cão, né? Senão vai ficar igual aquele Marvel AR, não sei se você lembra, Marcos, que tinha no Sim, cantinho sim, da sim. página. Aí é pra você pegar o celular e ativar lá pra coisa. Se você fizer isso hoje, aquele conteúdo tá offline. Então, que merda, né? Que nem os bonecos Marvel Universe que vinham com umas fichinhas dos personagens e uns códigos para você cadastrar aquele código no site e liberar mais informações sobre os personagens. Quem ainda tem o boneco com os códigos não tem mais essas informações extras que também saíram do ar. Então, essas tentativas assim malucas, principalmente da Marvel, a Marvel gosta de fazer isso mais que a DC, ficam datadas fácil, fica parecendo música do Gilberto Gil, né? Criar meu website, fazer minha homepage. É, é estranho. Mas enfim, eu achei uma edição bem formulaica, como eu ia falando. Me lembrou muito a primeira edição do Marquei também nos Vingadores. Nos Vingadores ele coloca muito aquela coisa, né? O construto, o Deus, o não sei o que, para dar Sim. títulos para os integrantes. Aqui a gente vai ter isso nos vilões, na verdade, não é nos integrantes. Mas eu gostei. Eu não, de novo, né? Não desgostei, não. Só achei a mais fraca de todas essas. Mas eu acho que o que pegou muito também foi o Van Stegman, que é outro exercício que eu sempre gostei muito também. Sim. É o ouvinte assíduo do podcast dele com o Donny Cates há alguns anos aí, quando saiu vendo, até comentamos isso em alguns programas aí nos pilhas da época. Mas ele não tá legal, não, Marcos. Ele não é aquele cara bacana que a gente gostava de ver no Venom. Ele parece que evoluiu muita coisa ali do estilo dele, o que é uma pena, porque eu sempre gostei muito, achar ele trazer assim uma vibe anos 90, mas com conteúdo, com narrativa, com um impacto visual bacana. E aqui tá feio mesmo, aí você falou, é um Fé Bento Carneiro, um Ciclope parecendo um moleque, o visor do Ciclope é retão assim na frente, parece um É. para-choque de caminhão. Só faltam umas frases de para-choque ali colado no visor dele. E não sei, o visual é bom, até gosto, né? Todo mundo torcendo aí a princípio, mas depois vendo aí a arte de outros artistas desenhando esse uniforme, ficou legal. A ideia lá da. Isso é uma coisa que não é mostrada, tá? Assim, explicitamente, fica subentendido o que aconteceu. Eles estão numa base lá, a gente achou até que fosse uma nova base da Arma X, igual o Bendis fez, né? Mas é uma base de produção de sentinelas que está desativada e eles salvaram a cidade lá de sentinelas que saíram do controle quando a Orcs perdeu o controle lá das inteligências artificiais, que são um grande vilão aí no final da fase de Krakoa. Bom, eu gostei também dessa primeira edição. Eu li hoje, no dia que a gente tá gravando. Não achei nada revolucionário, nada muito. Nada fora da caixinha, não. Mas, assim, foi uma estreia, assim, correta, né? Vai apresentando quem são os membros dessa equipe de X-Men, né? Mostra lá eles indo atrás de alguns novos, que eles acham que são novos mutantes, mas aí mostra que é mais uma dissidência da Orcs, né? Eles são chamados de quarta escola, né? E eles querem ser eles não odeiam os mutantes, mas eles não odeiam as inteligências artificiais, mas eles querem ser uma junção disso tudo, né? Então, eles estavam lá fazendo experimentos no Wolverine, e aí é uma nova dissidência da Orcs, né? E eu achei, e foi justamente nessa edição que
que eu achei que podia ainda ter a questão da ressurreição, porque é falado muito assim, que o Quentin Quire é o mutante que mais morreu entre eles, né? Que fala assim, você não devia ter medo, você é o que mais morreu entre a gente. E aí eu fiquei, mas eles ainda estão podendo ressuscitar, né? Foi o que me deixou com a dúvida. Em relação aos desenhos do Stegman, no geral, eu gostei, apesar de que tem esse fera que tá parecendo o Beto Carneiro, tem um outro painel que ele desenha o Wolverine igual ao fera, e eu achei muito esquisito isso, mas assim, no geral, eu não achei os desenhos ruins. Eu acho que o Ryan Stegman pode fazer muito melhor do que o que ele fez aqui, mas que ele poderia que não foi de todo ruim. E aí nós tivemos duas edições que a gente pode falar por último, que são essas edições mais periféricas, né? E na semana que a gente está gravando, saiu Uncanny X-Men número 1, né, da Gayle Simone com o David Marques. O que você achou dessa primeira edição? Antes, Marcos, deixa eu só fazer um adendo aí. Você tem razão, eu esqueci de comentar isso. O Quentin Quire, ele acaba a fase de Krakoa no gibi do Wolverine, que acaba sendo um epílogo ali do que foi a X-Force do Percy, foi cancelada antes dele conseguir terminar todos os plots. Ele acaba com uma cabeça só, sendo mantida viva, numa caixinha, parecendo um raio, pelo E dente de sabre. Futurama Feelings, é? É, tipo isso mesmo. E aí ele já aparece normalzinho lá, beleza, com esse estresse pós-traumático, sei lá o quê. Mas não é explicado isso, sabe? Eu acho que em algum momento aí, nesse momento, desse período que Krakoa espacial apareceu e alguns mutantes que estavam sendo renascidos, ficaram na Terra, outros foram embora, eu acho que em algum momento aí disseram, não, conserta o menino aqui, enfim. Eu acho que foi por aí. E do Gibi da Gayle Simone, eu gostei muito. Foi meu favorito aí, dessa primeira leva que a gente leu. E desenho e texto pra mim encaixaram muito bem. David Marques é um cara que eu gosto muito, mesmo naquela porcaria dos defensores do Bendis. Lembra que não tinha roteiro nenhum, era Sim. só o Bendis jogando ideia pra cima. E dizendo assim, próximas 4 páginas você desenha como você quiser, é só luta desses defensores inspirados na série, né? É o Demolidor, a Jessica Jones, o Cunho e o Luke Cage. Só tiro porrada e bomba. E o David Marques fazia páginas lindas, né? Sem preguiça e com uma narrativa visual bem legal. Os personagens bonitos, assim, bem desenhados. E aqui não tá diferente, não. Eu acho que deu uma refinada no traço. E tá bem legal. O Joel até comentou com a gente em off, né? Que achou meio besta algumas coisas aí. Mas eu acho que a Gayle Simone caracteriza bem todos os personagens. Ao mesmo tempo que dá uma sensação de familiaridade para quem é leitor mais antigo. Dá essa noção de que os personagens são aqueles mesmo que passaram pelas últimas coisas todas dos últimos anos aí na fase Krakoa e tudo mais. São bem reconhecíveis mesmo para os novos e para os velhos leitores. É, Acho legal. os personagens principais dessa história Sim, são o Wolverine, a Vampira, o Gambit e o Noturno, né? E mais 4 novos mutantes que surgem ali na última página, literalmente, do gibi, né? na penúltima, porque ainda tem a do QR Code. E sim, no preview da próxima edição, estão os 4 assim, parecendo até, não sei, tem uma menina com um cavalo que parece a saia do cavalo de fogo, do desenho do cavalo de fogo. E os 4 estão no preview da próxima edição parecendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A gente sabe que não é o Apocalipse agora, o Apocalipse deu um surtinho aí no final da fase de Krakoa e sumiu. De novo. De novo, toda hora ele tá sumindo aí, quando não é pra tentar recuperar a esposa, é pra lamber as feridas. E é uma história legal, ele vai puxar ali, vai ressuscitar um personagem que apareceu nos Vingadores Selvagens há algum tempo, que é um dragão, um malucão lá. Então, é só pra dizer que teve a ação, né? Aquela pancadaria Sim. sem noção. E nesse ponto, eu acho que é até mais formulaica essa edição, né? Porque vai ter um momento de tocar o coração, vai ter um momento do Massa Velho, o Gambit enrolando ali o dragão, fazendo o dragão
prometer algo pra ele, abrindo um plot para daqui a um ano na cronologia. Então parece mesmo mais formulaico, sabe? Só que a forma como a Gayle Simone entrega a história é mais fluida do que a que o Stegman apresentou lá na. Que o Stegman, que o McKay com o Stegman apresentar na X-Men 1. De novo, não tô dizendo que é ruim, mas eu acho que ficou abaixo. Eu esperava mais, talvez a expectativa seja o problema aí também. Mas o que me incomoda mesmo, Marcos, eu até comentei mais cedo com vocês no WhatsApp, é que essa paisepada dos vilões nas sombras, ele vem Sim. aí e não sei o quê, é uma coisa que envelhece mal, da forma que foi apresentado, não é sempre, tá? Mas imagina, daqui a um ano você vai ler um encadernadinho e vai reler essas histórias. Ah, vou comprar importado, vou comprar da Panini, já li em scan mesmo. A gente já sabe quem são aquelas pessoas, qual é o plano delas, essa altura e tudo mais. E aí você vai dizer, pô, mas isso é. Que besta, né? Muito barulho por nada. Hoje eu tava lendo, inclusive, o Saga do Clone 1 e as presepadas lá de não mostrar que é o Ben Reilly e tudo mais. De repente já mostra o Ben de cara, assim, esquecendo que é mistério, sabe? Esse tipo de coisa que acontece aqui que me perde um pouco no coisa. Ah, pô, pra que joga logo as cartas na mesa, deixa um mistério ou outro, mas não faz essas coisinhas de ficar mostrando o cara de costas, aquela silhueta indefinida, porque nem o desenhista desenvolveu ainda o visual do personagem, ou não contou ainda, o escritor não contou pro desenhista quem é o personagem, então ele só faz uma sombra de um homem alto e forte, estatura mediana, corpo mediano. Essas coisas Tá, pode ser a idade, né? Pode ser só um velho reclamando para as nuvens aqui, como o pai do Homer Simpson no meme. Mas é minha crítica aí, mas eu gostei bastante. Acho que os visuais acertaram, assim, Sim, deixar a coisa mais colorida e mais próxima até, para até aí, leitores novos, né? Mais próximo do que foi o X-Men 97, o desenho, sim. que ressuscitou aí esse hype. É, eu, assim, curti, também não achei nada demais, assim, não, também não foi minha favorita, assim como X-Men também não foi a minha favorita, mas eu acho que tem potencial aqui. Eu gostei assim, tem toda aquela coisa meio clichê, né, que falou aquele plot para poder emocionar, né, do menino que é fã dos X-Men, e aí tem o discurso da vampira falando isso, tal, que mal comparando é aquele discurso que o Ciclope deu quando eles voltaram a usar os uniformes coloridos em Astonishing X-Men do Joss Whedon. É meio que falando assim, se a gente quer ser herói, a gente tem que se vestir como o herói, tem que ser colorido, tal. É mal comparando, é mais ou menos aquilo. E os desenhos realmente estão muito bonitos do David Marques, e eu acho que tem potencial. Não sei, vamos ver como que a Gayle Simone vai conseguir desenvolver isso, como que vai ser a integração de tudo isso, porque o Wolverine aparece lá na edição de X-Men, eles estão no Alasca. Aí, de repente, o Wolverine aparece no México. A gente fica sem aquela noção de quando que se passa, se vai ter realmente uma integração entre os títulos ou não, se vão ser títulos independentes, enfim. Isso foi uma coisa que eu notei que eu fiquei, que eu não chega a me incomodar, porque a gente está acostumado o Galactus invadir Nova York e só tem o Quarteto Fantástico para lutar com ele, né? Então é meio esquisito isso, mas a gente não sabe ainda como que vai ser a integração desses títulos. Mas vamos ver como é que vai ser esse comecinho retomando esse título Uncanny X-Men, que já fazia um tempo que não era utilizado. E agora vamos falar um pouquinho das edições satélite, né? Dessas edições mais periféricas. Vamos começar por Nix ou NYX, Maurício Dantas. O que você achou do gibi do Jackson Lange e do Colin Kelly? Que dá para chamar também de New York X, né? Que é X. Exato, exato. E na verdade eu acho que é esse é exatamente esse o plot da revista, né? New É, York X, né? Porque já que não tem mais nenhuma equipe mutante em Nova York, né? Então, como que seriam aqueles exilados mutantes? Porque eles são meio que considerados expatriados, né? Não tem mais a nação
deles, então eles são meio que imigrantes vagando pela cidade, né? Exatamente. A ideia é você fazer meio que um paralelo aí com uma outra questão atual, que é a questão de xenofobia, dos imigrantes, né? De ver aquelas pessoas ali como invasoras, principalmente depois do gosto ruim que deixou na humanidade toda essa fase de Krakoa aí no universo Marvel. Eu gostei desse também, e deixando claro aqui também, já falei muito bem de gibis do Kelly e do Lindsay. Eles começaram. Conheci eles, na verdade, em Star Trek. E eles têm ali uma fase do Capitão América que não é tão legal assim, mas vem com coisas boas depois. A gente já chegou até a brincar que eles seriam o novo Dan Abnett e Andy Lanning, né? Uma dupla Sim, criativa ali, puxando pro sci-fi. Tem os Guardiões da Galáxia dele que eu soube ontem. Na verdade, tava amigando ali, o aplicativo favorito da gente. Nos deixou na mão com o Read Comic Online, né? E aí eu tava migrando nos gibis que eu tô atrasado para uma outra fonte. E descobri que o Guardião da Galáxia dele, que a gente comentou também no programa aqui há algum tempo, só para dar trabalho pro Marcos para conhecer esse programa depois e botar em link. E acabou na 10, que é uma pena. Eu gosto dessa pegada sci-fi zona deles, assim. Mas nem sempre eles terminam os gibis tão bem quanto começaram. Dá uma fadiga ali no meio da coisa, não sei porquê, mas estão se ajustando aí. Gostei desse comecinho. Eles puxam bem esse lado aí dos imigrantes, eles dão um panorama ali. A história tem um volume de história bom, né, Marcos? Para uma edição só, sim, acontece sim, bastante sim. coisa. É quase que um gibi das antigas aí que acaba a primeira edição e já deu para formar a equipe, lutar contra o Terrax. Já tô lembrando de novos guerreiros, né? Então é um bom gibi. Promete, assim, acho que não vai ter vida longa, não, pela própria proposta ali. Não é uma coisa que vai ganhar muita moral, a não ser que seja sensacional, maravilhoso e aí vira cult. Mas é um bom start ali. Mas o meu favorito aí, nesse caso, foram os dois grandes, foi o X-Force que a gente vai comentar também. Mas antes, Marcos, dê aí os 2 minutinhos. Pois essa foi a que eu mais gostei. De todas as revistas, eu gostei bastante desse é, New York X. Tem aquela narração em off, né? E aí depois a gente vai descobrir quem que tá fazendo. Assim, numa parte é a Kamala, né? Porque ela que é a protagonista desse gibi, junto com aparecem assim de protagonistas a Kamala, uma das irmãs Cuco, né? Uma das irmãs Stepford e a X-23, né? E elas aparece também o Anoli, né? E eles são os protagonistas dessa edição, mas obviamente a Kamala é a principal protagonista dessa edição. Ela tentando, ela ainda mantém a identidade secreta dela, ela ainda não falou para os pais que ela também é mutante, então ela tenta se manter mais discreta em relação a isso, e ela é a Miss Marvel, enfim. E assim, eu gostei muito de toda a narração, do que acontece, aparece um personagem que é meio que um entusiasta ali da era de Krakoa, né? Ele é chamado de Krakoano, né? É um terrorista ali que está promovendo ataques contra esses humanos, principalmente esses humanos xenófobos e que ficam é, reclamando dos mutantes e fazendo e detonando os mutantes, enfim, que tem essa premissa na história também. E aí, no final, nas últimas páginas, a gente descobre quem é esse Krakoano, então não fica esse mistério de quem é ele, né? Que tem nas outras edições. Teoricamente, o vilão ou os vilões já são revelados ali, mas a gente não sabe por que eles estão agindo daquela forma. E eu gostei muito, principalmente desses dois principais personagens que aparecem ali como sendo os principais vilões dessa história. Então, eu acho que tem muito potencial. Eu também gosto muito das revistas do Lanzig e do Kelly, né? É uma grata surpresa essa dupla, tão mantendo um nível muito alto. E os desenhos apesar de um ou outro painel eu acho meio esquisito, eu acho que o primeiro painel assim da apresentação da Kamala o rosto dela tá desenhado meio esquisito, tal, mas no geral não são desenhos ruins, são desenhos até bons.
mas que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas eu vejo potencial também. E das 4 edições que a gente está comentando agora, foi a que eu mais gostei, foi essa da New York X, ou NYX, ou Knicks, enfim. E Pra aí São Paulo, chegamos na. e se fosse São Paulo, seria SPX. É, então vamos falar da última edição lançada até agora, que é essa X-Force do Geoffrey Thorne com o Marco Cousteau, Maurício Dantas. Sim, que eu achei também bem legal, né? Curioso que o nosso amigo Luiz Vale vinha comentando o Forge recentemente aí, falando do adversário e tudo mais. Esse é um gibi que é centrado no Forge, ele é o personagem principal, ele é o responsável por remontar a X-Force, essa nova encarnação aí. E é uma encarnação bem interessante, né? De novo tem essa ideia de colocar uma identidade visual na equipe, enquanto os outros X-Men são todos vermelho, verde e amarelo. Não, oxi. Corta essa porra. Enquanto os X-Men todos são azuis e amarelos, essa equipe tem vermelha e preta, né? Para fazer um contraste ali temático. Não é a primeira vez que fazem isso, né? A gente teve aquela X-Force que é laranja também, e preta. Parecia Teve uniforme a, teve a X-Force praticado. do. Teve a X-Force do Wolverine, que era cinza e Toda preto, né? ou prata e preta, dependendo do desenhista, né? É. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conceito um pouquinho diferente aí de X-Force. Eles são proativos também. A ideia, né, das X-Force sempre é de proatividade e de evitar ataques aos mutantes, enfim. E o Forge vai dar um up no próprio poder. Ele usa um conceito ali do Fé, né? Que o Fé, quando tentou se livrar do poder, acabou dando um boost no próprio poder. Ele é um humano com mãos e pés grandes ali, meio símios. E aí ele vê o pé que a gente conhece, né? Primeiro cinza e depois azul, em definitivo. Então ele faz o mesmo para ele criar o poder dele é mais reativo, ele quer ser mais proativo, quer achar mais soluções, ele cria uma máquina nova ali, que é uma esfera, que vai apontar problemas ao redor do mundo para resolvendo. Também parece um conceito de tiro curto, né? Que não vai render muita coisa aí, 36, 48, 50 edições, mas começa bem. E ele monta uma equipe interessante, né? Ele pega a Sábia, que eu acho que tudo a ver com a X-Force ali, qualquer encarnação que seja. Pega a Betsy Braddock com a Rachel Summers, né? Que estão namorando agora, são um casal. E elas vão se juntar a ele ali, aparece aquela Surge, eu acho que aqui no Brasil é Surto mesmo, né, Marcos? Aquela que é uma mutante da época do Yost e do Kyle, naqueles novos X-Men. Faísca, não? Acho que é Faísca. traduzido como Faísca. Eu não lembro de tê-la lido em português. E se li foi nessa época aí que a Panini publicou pela primeira vez. Peço perdão, ouvintes. E, cara, são uns conceitos legais. Tem uma aparição E ali tem, do que ter- e Deadpool. tem um Deadpool, né? Mas é um Deadpool que é contratado, né? Não é um membro da equipe efetivamente, mas não duvido que ele continue aparecendo. Inclusive é uma sacada legal, né? Porque a Betsy disse que só vai participar se não tiver o Deadpool. Aí aparece o Deadpool, aí eu falo de não, mas ele tá contratado. Ah, mas como é isso? Como vai fazer o quê? Não, eu pedi segredo pra ele, a única forma do Deadpool não abrir a boca é pagando a ele, né? Se for um trabalho, aí ele respeita Né? o sigilo. Então ele topa e ele acaba se fudendo. Bonito nessa edição aí. Eu só fiquei na dúvida daquele tanque. É um robô? É um outro mutante? Não É, sei. é um personagem novo, né? Pois é, eu não me recordo desse Aparentemente. personagem, não. Eu também não conheço. Também não conheço. É uma coisa que falando agora do que eu lembrei, e é um conceito, assim, não é um conceito do Hickman, mas eu acho que foi o Hickman quem explicou o conceito de uma maneira mais interessante, que é a questão dos mutantes ômega, né? Que ele explicou isso acho que ainda nas minisséries iniciais, né? Do porquê que um mutante, o que que diferencia, por que que um mutante é ômega e o outro não? Por que que o Magneto é um mutante ômega? Ou por que que a, por que que a Fênix, a Jean Grey é uma mutante ômega, né? E aí ele explicou esse conceito nas minisséries, que é meio que é o mais poderoso daquele tipo de poder, né? Quem só consegue fazer aquilo. Então, o Magneto é um mutante ômega com o magnetismo. A Polaris não é. O Homem de Gelo é um mutante ômega, né? A Jean Grey é um mutante ômega, mas na parte de telecinese, não na parte de telepatia. O mutante ômega na parte de telepatia é
o Quentin Quire, né? Enfim. E eu lembro que ele usou como exemplo, inclusive, o Forge, né? Porque por que o Forge não é um. Ele é um inventor, né? O poder mutante dele é basicamente inventar coisas. Por que o Forge não é considerado um mutante ômega? Porque humanos podem ter tanta criatividade ou serem tão inteligentes a ponto de serem inventores tão bons ou até melhores que ele, como o Tony Stark, por exemplo. Uhum. E aí ele usa essa máquina que até ele chama de McCoy Project, né? O projeto McCoy, como para se tornar um ômega, né? Para se tornar um mutante ômega. Isso eu gostei, eu achei um conceito interessante. Mas, de uma maneira geral, para mim, essa foi a revista mais fraca das quatro que a gente falou agora. Eu achei muito texto, em alguns pontos eu achei muito confuso. Não sei, não me desceu tanto assim. Os desenhos do Marcos Touço são bons, mas também não são essas coisas todas. Enfim, não foi o gibi que mais me agradou desses quatro de jeito nenhum. Ah, já eu gostei bastante, eu sou fã do Thor. Não, não acho ele brilhante, não, mas eu acho ele competente. Ele desenhava o Robin há muito tempo, naquela época Sim, discutindo aí naquela que época que virou o Red Robin, né? Que Red ele Robin, foi na isso. época da morte do Batman, né? Isso. E ele fez umas outras coisas legais também. Ele fez uma encarnação dos Novos Guerreiros, já mencionando de novo os Novos Guerreiros nesse programa, que é o que o Kane, como a Escarlate, participa também, escrita pelo Chris Yost. E eu gosto muito dele. Talvez seja isso, mas ele é parceiro de estúdio do Francis Manapul, né? Famoso Mano Pau. E Manapul que virou um preguiçosão também, né? Depois de desenhar e escrever o Flash nos 952. Ele entrou aí no bonde da decepção. Essa galera só quer fazer sketch warm-up no Instagram. É, vender commission e ficar 6 meses anunciando o gibi que eles só vão fazer as 6 páginas da primeira edição, sabe? É um saco isso. Mas, dito isto, eu acho que o Tô continua um bom desenhista. Concordo com você, longe de ser brilhante em nada assim, mas competente. Sabe caracterizar os personagens, faz páginas bonitas. Eu espero que esse gibi tenha uma sobrevida legal, porque o Geoff Thorne, né, que é conhecido nosso aqui de gibis que a gente já elogiou como Lanterna Verde, e A gente, vírgula, porque eu terminei de ler e eu achei bem qualquer nota. Qualquer nota para ruim. Começou muito bem, mas ainda não terminou de maneira agradável, não. Eu, pelo menos, não gostei. aí é um problema sexual seu, né? Você está errado. Mas, eu tô cheio demais hoje, hein? É Mas verdade. espero que esse gibi tenha uma vida longa aí, apesar do hate do nosso host. Mas como não depende de mim, né? Provavelmente terá uma boa sobrevida. E me diz uma coisa, Maurício Dantas, o que falta, pelo menos no momento da nossa gravação, o que falta estrear dessa nova era de X-Men na Marvel? Ó, estreou e a gente não se importou, nem lembrou, foi o gibi da Fênix, né? Ah, é verdade, não falamos E dela, né? as aventuras espaciais da Jean aí, com uma roupa feiosa, horrorosa, e ainda com um desenhista escravo italiano aí que decidiu se revoltar contra a escravidão e plagiar desenhos de todo mundo. Só na primeira edição acharam plágio aí do Greg Land. O cara plagiou o Greg Land, bicho. Porra. O que é plagiar o Greg Land? Ao invés de entrar no Pornhub, ele entra no X-Vídeos? Foi aí. E ele plagiou o Greg Land, ele plagiou o Burnie, um monte de gente. Ele pôde aí, ele copiou imagem, quadro, enquadramento. Que bacana. Enfim, tá de parabéns aí, o Miraculo, o nome do cara. E não me interessei muito nisso, não, confesso. Vou ler, tá todo mundo aí, tem gente boa, tem aquele cara, aquele Conrad Bosky, né, que tem o Homem de Titânia no avatar dele lá no Twitter, que tem umas threads bem legais, amigo do nosso amigo Vitor Azambuja, com quem o Sim, Vitor fala mais do que com a gente. é verdade. Hashtag ciúmes. E é um gibi que está sendo bem elogiado por caracterização e tudo mais, então eu vou dar uma chance. Mas eu não sei, desde Vingadores X-Men eu tenho esse ranço aí com a Fênix, porque essa coisa da Fênix se tornar uma salvadora mutante, né? É um negócio tão sem pé nem cabeça. Maluquice de escritor emocionado. É verdade, mas
Além dessa Fênix, tem mais algum título que ainda não estreou? Que, na verdade, Fênix já estreou, a gente que acabou ignorando, mas tem algum título ainda que falta estrear? Tem X Ui. Factor, né? Que tem algumas propagandas, né? Nesses gibis. Eu vou lhe dizer agora o que tá Exatamente. faltando. Inclusive, soltar hoje um preview de X Factor que a galera tá chiando, né? Pra uma equipe voltar a ganhar like, fazer reels e shorts no YouTube. É E uma equipe de mutantes TikTokers. parece que vai puxar pra um lado ali meio. Quero ser X-Táticos, né? Mas sem o Peter Milligan. Vamos ver pra até onde isso vai. Quem que escreve? E agora você me pegou. Eu Não, tô tentando achar aqui a página que todas essas edições vieram com as páginas de propaganda dessa, dessas edições, né? Eu tô até tentando achar aqui, mas aqui achei. É, cadê? É do Mark Russell, então Ah, é Mark verdade. Russell com o Bob Quinn, então ficaremos atentos porque no Mark Russell a gente confia. Eu gostei aqui, pelo menos, não sei se a capa é do É do Bob Quinn, Glad. mas É do Glad. é porque a capa, por incrível que pareça, a capa tá bonita. Mas assim, eu fiquei curioso, principalmente sendo do Mark Russell, eu gostei da formação da equipe. Então, X Factor é um que eu tô querendo ver. Tem a mini, ou não sei se é uma minissérie ou se é a nova mensal do Wolverine, que vai ser com o Jonathan Hickman com o Greg Capullo, né? Uhum. Então, é outra coisa que tá para estrear aí, vamos ver como é que vai ser. E vai ter até para aproveitar o hype do filme, vai ter um Weapon Extraction, né? Que é usando muito é uma saga, na verdade, né? Que vai começar inclusive no gibi do Hulk, né? Do Incrível Hulk, lá vai ter do Ryan North, que a gente já falou dele no gibi do Quarteto Fantástico, né, com o Javier Garron. Então, eu acho que de títulos mesmo para estrear, só tá faltando mesmo o X Factor e o Wolverine, mas ainda tem aqui um X-Men Unlimited, vamos ver vamos ver esses outros títulos mais também meio paralelos também, como é que vai ser, né? Mas Sendo a e Marvel, sendo os X-Men, com certeza vai coalhar de título novo aí, infelizmente. vai ter também título do Namor, ele novamente vão explorar essa herança mutante do Namor, né? Ou do Namor, como diria nosso saudoso Vitor Azambuja, ou Namor, né? Depende do dia, ele pronuncia de uma maneira diferente. Que é do Jason Aaron, né? Jason Aaron com Paul Davidson. é, Vamos ver se o Jason Aaron consegue acertar. Enfim, é aquela coisa, não começou com aquele pé na porta que foi a era de Krakoa, né? Aquelas minisséries lá, realmente, o Dinastia X e o Potência de X. A gente vai falar ainda delas durante muito tempo, porque eu acho que realmente foi uma grande revolução, mas espero que seja uma fasezinha bem honesta, né? Porque a gente sabe que até por conta depois de tudo que foi essa fase, essa era cracoana, de toda a grandiosidade que foi, ia ser muito difícil você conseguir acompanhar isso, né? Então, talvez, umas teorias que eu vi, talvez eles estejam colocando os X-Men meio que numa fase de respiro para quando for anunciado, quando realmente aparecer os filmes dos mutantes no MCU, ou quando eles baterem o martelo definitivamente de como esses mutantes vão aparecer, eles vão dar um boost bacana assim nos gibis, né? Não sei. Não, para mim não teve aquele mesmo impacto que teve as minis do Jonathan Hickman, mas sendo um gibizinho honesto que dê para acompanhar, já vale a pena, né? Eu acho que a melhor saída é isso mesmo, uma aposta segura de menos títulos, focando mais em construir mesmo essa ideia aí do que são os mutantes agora, esse status deles,
E aos poucos ir crescendo isso, né? Com títulos que sejam relevantes de verdade. Porque coalhar de título daquele jeito que a gente viu que a cor ser coalhada, bicho, não tem Não dá, futuro. né? Não tem futuro, a gente sabe que desgasta demais a ideia também e logo perde a mão. É gente demais querendo meter o bedelho nas coisas e as coisas não andam simplesmente. Ou andam para mil direções ao mesmo tempo e ninguém sabe para onde vai. Eu espero realmente que. E assim, pode ser um trabalho engano da Gayle Simone, né? Que tá assumindo aí a franquia com essa promessa de levar pra frente. E a qualquer momento pode dizer assim: ó, agora vai mudar tudo porque vem os filmes aí. Você lembrou bem isso, Marcos. E é o que pode acontecer mesmo, bicho. Aí ela dizer: ó, Gay, valeu, tá aqui seu cheque, vai embora. É ruim, É, não. Vai ganhar um chequezinho gordo aí da Marvel, né? Mas pois é, é frustrante pra qualquer artista. é verdade. A ver, como diria o outro. Mas é isso, né, Maurício Dantas? Eu acho que foi um bom resumo do que foi o finalzinho da era de Krakoa e da queda de X e desse comecinho dessa era surgido das cinzas, né? Ou como seria uma tradução? Acho que surgido das cinzas seria uma boa tradução, né? Ou para essa nova fase, né, Maurício Dantas? É, das Para cinzas. From Nova. the Ashes, né? Surgido das cinzas, ou das cinzas, uma nova era começa. Aquela coisa bem de narrador de filme de sessão da tarde. Do pó. Não, aí tem Do outras pó. conotações. Verdade. Então é isso, né, Maurício Dantas? Algo mais a acrescentar sobre o fim da era Krakoa ou o início da era da ressurreição dos X-Men? Sim, e está sendo muito divertido ver os novos mutaninhos aí, né? Vendo uma fase mais nova e surtando que no tempo deles é melhor. Como eles reclamavam que os fãs mais antigos estavam fazendo com que a cor. Enfim, nada como um dia depois do outro. E eu volto a dizer, eu estou sempre certo. Infelizmente, às vezes eu estou certo com anos de antecedência e vocês não percebem. É verdade, é verdade. Sou obrigado a concordar com você, Maurício Dantas. E vocês, queridos ouvintes, o que vocês estão achando dessa nova era? Vocês vão acompanhá-la? Vocês ainda preferem a era de Krakoa? Vocês preferem o que vinha antes da era de Krakoa? Enfim, conte-nos aí nos comentários, aí no post e nas nossas redes sociais. E volte aqui na próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br